E hoje a gente vai falar sobre retinoblastoma. Esse é um tipo de câncer ocular raro e, segundo o Ministério da Saúde, é mais comum em crianças, representando cerca de 3% dos cânceres infantis, chegando a uma média de 400 casos por ano no Brasil. O diagnóstico e o tratamento precoces do retinoblastoma podem promover a cura em até 100% dos casos. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe a oftalmologista pediátrica, a doutora Caroline Masnak. Seja muito bem-vinda à nossa casa, Carol. Prazer. Muito obrigada, prazer é todo meu. Prazer é nosso. Falar de um assunto tão importante, E né? tão delicado, né? Delicado. E vou te falar de uma profissão que eu acho que muitas mamães e papais falam assim, não, mas existe um específico para criança? Existe, Não é? Pois é. Que interessante isso. Me conte, a gente falou um pouquinho, mas muito por cima, o que é esse câncer? Então, retinoblastoma é o quarto câncer mais comum da criança, né? E é o primeiro quando a gente fala de câncer oftalmológico infantil. Ele acomete crianças muito pequenas, entre o nascimento e os 5 anos de idade, tendo pico por volta entre o primeiro e o segundo ano. Então, e essa fase, infelizmente, é a fase que ninguém pensa em levar a criança no oftalmologista, né? Todo mundo tem aquele pensamento de que a criança enxerga bem desde o nascimento. Exato. E, na verdade, isso não é uma verdade, isso é uma inverdade. O bebê está aprendendo a enxergar. E qualquer coisa que aconteça nesse caminho, ele para. E pode gerar aquele que a gente chama de olho preguiçoso, quando está relacionado a grau ou alguma outra coisa. E o danado tumorzinho que pode acometer essas crianças. Às vezes a criança pode nascer com o tumor já. Com tumor, pode ser hereditário. Pode ser, na verdade não hereditário, mas formado dentro da barriga da mãe, né? A gente tem formas que a gente chama como hereditária, que é a forma genética. Acontece por uma mutação genética desse bebê. Então ele tem não só o câncer ocular, mas ele tem risco de desenvolver outros tumores pelo corpo ao longo da vida. E existem as formas esporádicas. Então, a cada 4 crianças, em média 3 são as formas esporádicas, normalmente é unilateral, pega um olhinho só, e é a forma hereditária ou genética, que acomete uns 2 olhinhos. E pode acometer até outros órgãos também. Pode, nessa forma genética, sim, ao longo da vida ele pode ter outros tipos de câncer. Eu acho que a pergunta que todas as mamães e papais fazem é, mas quando nasce, não faz o teste do olhinho? E aí, doutora? O teste do olhinho, ele é maravilhoso, né? E é o que a gente usa para poder ter uma ideia se tem alguma coisa errada lá dentro. O que esse teste vê? Ele vê se a luz está conseguindo passar pela córnea, que é essa lente da frente do olho, e pelo cristalino, que é a que a gente tem atrás da menininha dos olhos, e se ele chega lá no fundo do olho. Então, a nossa retina, ela é cor de laranja, ela é avermelhada. Por isso, quando a gente tira a foto, aquele reflexo vermelho aparece, porque a luz entrou, bateu lá no fundo e refletiu de volta. Se eu tenho alguma coisa neste caminho que interrompe a passagem da luz, ele dá um reflexo diferente. O que acontece? No teste que é feito no hospital, a gente não tem uma criança com uma pupila dilatada, às vezes eu não tenho uma condição de luminosidade adequada para poder avaliar, né? E às vezes a pressa de ter tantas crianças para avaliar, alguma coisa pode passar despercebido. Então, ter um exame ok é maravilhoso, mas ele não isenta a gente de precisar olhar, porque quando eu olho só o reflexozinho daqui. E toda essa parte aqui que a gente não viu, pode ter alguma coisa ali? Pode. Então, esse exame é extremamente sensível. Se tem alguma diferença na cor da pupila, como a gente está vendo ali, né? Uma bem vermelhinha e a outra sem reflexo, alguma coisa aconteceu, alguma coisa está parando a entrada dessa luz. Pode ser o quê? Pode ser catarata, pode ser um grau de óculos, né? Um grau do olho muito alto, pode ser uma má formação da retina, pode ser uma má formação do gel que entra aqui, que preenche o nosso olho, pode ser uma alteração formada pela retina, pela prematuridade. Então, existem diversas doenças que podem causar um quadro desse. Não só o retinoblastoma, mas, de longe, o retinoblastoma é o que a gente mais tem medo. Porque coloca a vida dessa criança em risco. Em risco. Quando a gente fala que é bom a gente ver isso logo cedo, né? A gente fala, o teste do olhinho, ok, vai ver tudo isso, mas não vai ver a fundo, Sim. né? É necessário que a criança vá ao oftalmo antes de 1 ano? Porque dependendo do tempo, pode ser tarde, não pode, doutora? Então, a Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria, a oftalmopediatria é uma especialidade nova na oftalmologia, né? Nós temos poucos profissionais formados para isso. E ali a gente tem hoje um monte de subdivisões, né? Que trabalham com a parte de aprendizado, com estrabismo e outras. Mas a avaliação da criança ela deve ser feita semestralmente. Uma ao nascimento, com 6 meses, com 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. A partir dos 2 anos, a gente passa para o acompanhamento anual. Por quê? A gente está esperando achar alguma coisa longe, a gente quer falar que está tudo bem com essa criança. Mas quanto antes a gente acha os problemas, mais fácil é da gente conseguir
corrigir ou tratar no caso do câncer. Por isso que a consulta da criança ela é uma prevenção, como deveria ser de todos nós, né? O olho, ele é uma continuidade do nosso cérebro. Quando todo mundo fala assim, qual que é a doença que todo mundo mais tem medo? De ter um AVC, de ter um derrame, de ter alguma alteração na região central? Essa aqui é a continuação da nossa região central. Uma lesão aqui, normalmente ela deixa sequelas, e sequelas importantes. Então, quanto antes a gente perceber, melhor o tratamento e melhor o resultado. Os pais conseguem identificar, doutora, porque a gente falou um pouquinho ali, mas passou, Sim. né? Por exemplo, eu lembro quando eu era criança, né? Quando eu nasci, a minha mãe, por ser educadora, acho que ela tinha essa preocupação, então ela ficava mexendo bastante para que eu olhasse para todos os lados e ela percebeu um estrabismo. Ah, mas toda criança nasce um pouquinho assim. Não, mas já passou do tempo, Sim. né? Então, assim, os pais têm essa atenção. E eu usei por muito tempo tampão, Sim. enfim, e hoje eu não tenho mais no olho esquerdo. Então, tipo, parei, uso óculos, mas Sim. não tem mais aquela coisa. É possível os pais também terem essa atenção em relação ao retinoblastoma? Com certeza. Filmar o seu filho ou foto com flash, né? Sempre filmar com flash ligado. Hoje os celulares têm aquele programa de redução de reflexo vermelho, então eles tiram vários pequenos flashes antes da foto. Então fica um pouco mais difícil da gente perceber esse reflexozinho. Mas se você ficar um pouquinho mais longe, ligar o seu celular com o flash e filmar seu pequeno, conversa com ele, conta uma historinha, canta uma música, para você poder checar se o reflexo dos dois olhos estão iguais, né? Se estão vermelhinhos. Existe hoje um aplicativo, que é um aplicativo gratuito, que faz essa avaliação, né? Ele mostra para a gente, está até ali na telinha, aqui. O reflexozinho branco e o reflexo normal, dá para perceber bem aí o branquinho e o vermelho, né? Achei assim, quer dizer que seja alterado, que tenha doença, que tenha câncer? Não, lembra que tem outras doenças que podem mimetizar, né? Fingir que é o câncer, mas perceber alguma coisa diferente? Correr para o oftalmo. Eu li algumas matérias sobre esse aplicativo, eu testei, é muito bacana, funciona mesmo. Que bom. Mas, porque ele percebe antes do médico. Não é que ele percebe antes do médico, é que você vai no médico a cada 6 meses. Se você tem um aplicativo desse, ou se você simplesmente usa a sua câmera e você perceber, você consegue levar essa criança mais cedo. E lembrar, uma criança diagnosticada cedo é de 90% a 100% de chance de cura. Então, é isso que a gente procura. Não só de cura da doença, mas de preservar o olho, de preservar a visão e de preservar a vida. A gente já vai falar de tratamentos, mas, doutora, qual é o maior risco de uma criança que não trata na hora certa ou no momento certo, por exemplo? Morrer. Como todos os outros cânceres. Total, porque ele vai tomando conta, doutora? A nossa maior preocupação é quando ele é muito próximo dessa regiãozinha aqui, né? Que é o nervo óptico. É ele que é a continuidade lá do nosso cérebro. Esse é um nervo que é direto ao lado do nosso cérebro. Então, ele entrou aqui, já está com metástase cerebral. E aí essa criança não quer dizer que ela não vai sobreviver. Mas essa é uma criança que afetou o nervo, ela não vai ter mais visão. O risco dela de ser necessário retirada do globo ocular é muito importante. E essa criança pode ter uma lesão para o resto da vida se ela conseguir sobreviver. Né? Então, uau, é muito sério. É muito sério, é muito grave. O que a gente fala é um câncer com uma incidência pequena? É. Nos Estados Unidos, a gente tem uma incidência de 10 para 12 casos por milhão. No Brasil, de 20 a 26. Mas por que isso mais que o dobro, né? Acredito por características genéticas da população. A gente tem uma tendência a ter câncer um pouco maior. E olha que as nossas estatísticas não são tão boas como as deles, né? Nós temos uma estatística falha. Mas é isso aí, se a gente consegue perceber nessas crianças mais cedo, a minha chance de cura, uma chance de sobrevida e de qualidade para essa criança de vida é muito maior. Doutora, no SUS oferece esse tipo Sim, trabalho? Temos tratamento pelo SUS. Aliás, é a maior via de entrada, né? Porque você manter um tratamento desse particular é inviável. É muito caro ainda, né, doutora? Muito. Não, o tratamento oncológico é muito caro, né? Porque não é só a quimioterapia, é tudo que tem os exames, as terapias no meio do caminho, o apoio psicológico que precisa, é necessário não só para a criança, mas para a família também. Né? Às vezes, se o bebê é muito pequenininho, não sabe nem o que está acontecendo. Mas a família em si é uma doença que leva muita gente junto. Né? Ainda mais quando é numa criança que a gente espera que a criança seja sempre saudável, não tenha nenhum problema. E quando a gente pega um pequenininho com uma doença tão grave, corta o coração da gente. Tem perguntinha de WhatsApp. Opa. Temos uma perguntinha para a doutora, vamos ver aqui, ó. Laura Aparecida. Boa tarde, Santa Receita. Minha bebê tem 7 meses. Levei ela quando nasceu no médico, mas não tinha nada. Já tem uma semana que o olhinho dela está inchado, bem na beira dos olhos, e de vez em quando fica saindo água. O que pode ser? Obrigado, Laura, pela pergunta, viu? Oi, Laura. Aqui? Isso.
difícil te falar o que é, né? Mas podem ser várias coisas. Pode ser um quadro alérgico, pode ser uma inflamação da pálpebra, pode ser uma conjuntivite. O ideal é que você leve o seu pequeno para avaliar. O colírio, ele é remédio. Assim como o remédio do coração, assim como o antibiótico que você toma para uma pneumonia, tem medicação específica para cada problema. Então, leva a sua pequena para poder fazer uma avaliação adequada e poder tratar direitinho, porque doença maltratada gera problema lá na frente. Então, vamos cuidar dos olhos dos pequenininhos, né? Com certeza. Doutora, tratamentos, quais são? Depende do estágio da doença, né? Pode ser tão rápido quanto um laser, a gente fazer um laser no olho daquela criança e queimar aquele tumor, né? Destruir aquele tumor. Pode passar por radioterapia, por bracterapia, por quimioterapia, por retirada do órgão, a ponto de não precisar fazer nenhum tratamento, porque o câncer já está tão avançado que a gente não tem como tratar. Então, o ideal é que a gente pegue nas fases iniciais. Por que é tão difícil pegar nas fases iniciais? Porque a gente não tem esse costume de levar as crianças no oftalmologista, né? Então, lembrem, gente, é importantíssimo. Do mesmo jeito que a gente leva no pediatra para fazer a puericultura, para ver se está crescendo, se está ganhando peso, se está com anemia, o olho também. 80% da nossa informação, principalmente no começo da vida, vem pelos olhos. Se falha essa formação adequada de imagem, a gente tem um atraso de desenvolvimento de fala, de audição, de andar, de comunicação, de tudo, de comportamento, né? Eu pego muitas crianças já com avaliação para autismo, para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Na verdade, a criança tem um grau enorme no olho. Ela é hiperativa porque ela não enxerga. E aí, ela não consegue prestar atenção na aula, porque ela está ali querendo ver, não consegue ver. O amiguinho está do lado, é muito mais fácil cutucar o amiguinho e conversar do que fazer o esforço. Então, a prevenção é a alma do negócio para a criança. Fora que acho que até a parte social, né, doutora, da criança, porque a criança ela não consegue estar num contexto, ela não enxerga bem, então ela vai evitar estar ali, e ela vai se isolar. Isso não é importante de maneira nenhuma. Exatamente. Além disso, doutora, né, a gente falou um pouquinho da foto e tal, existem outras coisas que os pais podem fazer, de repente, para dar uma observada no olho das crianças, mesmo já tendo levou no oftalmo. Mas esse tempo de 6 meses, para ficar observando, como a gente quer tanto que a criança fale ou ande, né, que ela também consiga observar bem as coisas. Então, observar se a criança acompanha os objetos, né? Se você está com um objeto aqui, você mostra um objeto aqui, se ela vira para poder olhar o outro objeto, então você está testando o campo de visão dessa criança. Se ela tem a capacidade de procurar um objeto que está longe, se ela vai até o objeto. A criança que estava andando direitinho e de repente começa a cair, pode ser uma alteração da força muscular? Pode, mas pode ser um desequilíbrio pela falta de visão também, né? Se o olhinho está alinhado, como a sua mãe fazia, ou não. Olha, toda vez que eu tiro a foto, eu vejo um olhinho aqui e o outro que está para fora ou que está para dentro. A gente tem um falso estrabismo da criança, que normalmente aparece até aos 3 anos de idade, que é simplesmente porque eles têm uma pelinha sobrando aqui, né? O osso do nariz não se formou, então ele sobra uma pelinha e tampa o branquinho no canto. Então dá a sensação de que o olho está torto. Como é que a gente sabe se está torto ou não? O reflexo da luz. O reflexo está sempre igual nos 2 olhos, na mesma posição, em relação à pupila, que é a menininha preta do olho, né? Se tem um reflexo na bolinha preta e o outro está para o marronzinho, ou para o verdinho, ou para o azulzinho, depende da cor da criança, ali tem um estrabismo. Vamos procurar para ver o que está acontecendo, né? E o estrabismo tem várias origens. Um deles é um tumor muito evoluído, que está tampando o eixo de visão da criança e ela faz aquele desvio. Hoje o assunto é o retinoblastoma. O mais comum é a alteração de grau. Um olho enxerga muito bem, tem um grau baixinho e consegue focar. O outro não consegue enxergar. Então, o cérebro entende que aquele olho que não está enxergando direito está atrapalhando o sistema. Então, ele desvia para um lado ou para o outro. Interessantíssimo. Doutora, você é excelente. Muito obrigada. Volte mais vezes. Eu acho que um assunto interessante para a gente falar seria realmente, né, o estrabismo, que os papais têm dificuldade de entender se é mesmo ou não, os exercícios. Com certeza. Seja sempre bem-vinda. Você gostou, Muito obrigada. Doutora? Adorei. Seja sempre bem-vinda. Você de casa, aproveita para seguir a doutora na internet, @Caroline Masnak. Assim mesmo que eu falo, doutora? Isso mesmo. Tá aparecendo aí na tela como escreve e o telefone é o 12 3211 9010. Não esqueça, né, que várias das sensações que a gente tem, das nossas lembranças, é porque a gente está vendo tudo que está acontecendo, né? E mesmo as crianças com baixa visão, o pouquinho que elas têm é importante para toda essa interação. E a gente saber, às vezes, quando a criança não tem visão, também é importante para a gente poder orientar como cuidar daquela criança para que ela tenha uma vida normal, né? Então, a avaliação é importantíssima. Obrigada, doutora. Imagina, obrigada a você.